Olá, mais uma vez juntos, todos, em nome de Deus e de Jesus, vamos iniciar o nosso estudo de desobsessão, da palestra de desobsessão, confiantes de que eles nos acompanham, que esses espíritos amigos estão conosco e que vamos todos aprendendo e tendo a condição de fazermos uma encarnação melhor do que que já tivemos até hoje. Pedimos por todos, aqueles que precisam, por nós mesmos, os mais necessitados, todos aqueles que se encontram em provas de doença, aqueles que passam em nossos pensamentos, que se encontram em aflição. Ajuda, Senhor, para que todos nós possamos errar menos, que o sofrimento diminua, que a paz do Espírito, que o amor que Jesus nos ensinou possa fazer parte mais vezes de nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos dar uma pausa aqui da nossa música, né? Para que a gente possa iniciar, continuando, né? Aliás, nós estamos quase acabando o livro de desobsessão. Acho que essa é mais esse livro de desobsessão por André Luiz, né? Com Chico Xavier e Valdo Vieira. E nós vamos pegar outro livro para dar continuidade. Na próxima semana eu já aviso vocês qual que vai ser, né? Mas também tratando da desobsessão, que é nosso objeto de estudo. Hoje nós estamos no capítulo 72. Ele fala, lembra que nós estávamos falando sobre estudos, quanto importantes são os estudos, né? E aqui ele fala estudos extras. Vamos lá? É forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam, quer dizer, não se restringam, né? Não se limitem em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo, a fim de enriquecer o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro. É imprescindível que aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo o espírito que se consagra aos elevados princípios que abraça. E na faina da desobsessão, né, no trabalho árduo e constante que é a desobsessão, é preciso entesouremos conhecimento e experiência, para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos a cultivar e desenvolver. Claro, né? A gente pede aos espíritos que nos iniciem nesses estudos, que a gente possa conhecer mais sobre a doutrina, mas eles precisam encontrar lá os elementos, né, de conhecimento, de inteligência intelectual e emocional, moral, né? Porque se eles não encontram essa base, se a gente não sabe do que está falando, não sabe do que está lendo, se a gente não procura se instruir, eles não têm como avançar a gente nos estudos, né? Vamos estar ali estacionados. E aí do Livro dos Espíritos, eu peguei aqui a questão 872, que dá um resumo teórico, né? O capítulo 10º, dá um resumo teórico da motivação das ações do homem. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim:
O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada em estudo profundo da natureza moral do homem. Veja que para a gente usar bem do livre-arbítrio, nós precisamos ter conhecimento. Se a gente vai, como ele fala aqui, ceder ou resistir, que seja com conhecimento, né? Que a gente saiba o que esteja fazendo, porque senão a gente vai cair muitas vezes em erro. A ignorância nos leva a um erro constante. Então, é preciso, né, que a gente estude, tenha esse conhecimento, como a gente já leu ali no livro Desobsessão. Então, vou ler esse último parágrafo aqui de novo. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral. Chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito liberto da matéria, no estado errante, faz a escolha da sua existência e das existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso, como dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu, e para ajudá-lo a superá-las, que ele pode é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem demérito no mal, nem mérito no bem. E é isso igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre censura ou elogio à intenção, quer dizer, a vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade, só pode falar, olha, eu optei por fazer isso porque eu quis, por minha livre vontade, quando eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Mesmo no erro, né, mesmo no acerto, a vontade não é impulso. Então é diferente do impulso, a vontade é raciocinada. Né? Eu quero, aí eu paro, eu penso, isso é bom, isso é ruim, tenho certeza que eu posso arcar com essas consequências. Isso é a vontade, né? Estou escolhendo, fazendo uso da minha vontade, ou seja, né, da minha liberdade de escolha. O homem, portanto, não saberá procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar da sua razão e da sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal. Então, o animal age por impulso, né? Ele age sem pensar. O homem não. Deus lhe deu uma virtude a mais, né? Que é a inteligência. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar os seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Então, muitos falam, eu não tive escolha, né?
foi uma vontade muito grande, não foi vontade, né? Foi um instinto, foi um impulso impensado, porque o homem que ganha a liberdade, e a liberdade de pensar, deve estudar para fazer as melhores escolhas e assim não reclamar, né? Porque ele mesmo está sendo o construtor desta vida. Então é muito cuidado, é orar, é vigiar, é amar e se instruir, né? Para que a gente tenha conhecimento de tudo. Quanto mais conhecimentos temos, menos chances de errar, né? Pelo menos nós temos a liberdade de escolher o que queremos. Se queremos o bem, se queremos estar junto a esses espíritos amorosos, se queremos melhorar a nossa condição, chegar no plano espiritual com algumas coisas a mais na nossa evolução, com uma bagagem um pouco maior do que trouxemos quando chegamos, né? Precisamos escolher bem. E para escolher bem, temos que estudar, temos que conhecer sobre as coisas, analisar, não fazer nada por instinto e impulso. Quem faz isso são os animais, que não têm o que nós temos, essa virtude que é a liberdade de pensar, a vontade, exercício da nossa vontade, né? Mas vontade também quer dizer responsabilidade. Então, devemos conhecer sobre as coisas, devemos procurar esses estudos, né? A doutrina, Jesus, outros estudos que vão nos complementar esses conhecimentos, né? Porque estamos no mundo, precisamos estudar sobre tudo para tomar decisões acertadas, né? E aqui eu tenho também do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Obediência e Resignação, é o item 8, Lázaro, Paris, 1863. Então, olha só, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então nós vamos falar da vontade de novo aqui, através da obediência e da resignação. A obediência, gente, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Nós não estamos lutando justamente contra o egoísmo, contra o orgulho? Então, dificilmente nós vamos conseguir pessoas, né, conhecer pessoas que podem ser obedientes e resignados se ainda tem o egoísmo e o orgulho dentro de si. Então ele já mostra, nós já mostramos o nosso caráter por aí, né? Então, olha só, a obediência é o consentimento da razão, passou por uma análise, pelo nosso pensamento, isso está certo, isso não está certo. Para isso a gente tem que ter conhecimento, tem que ter buscado esses estudos, tem que estar dentro da gente essa análise, né? E a resignação, consentimento do coração. Então vamos lá, Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício a que devam salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Por isso precisamos
melhorar a nossa parte moral, né? O intelectual já está bem desenvolvido, precisamos ainda conhecer mais coisas, né? Precisamos sempre estar estudando, mas para elevar a parte moral, né? Tem um desnível entre o intelectual e o moral. Digo somente atividade, ele fala atividade, né? Intelectual. Então ele fala assim, olha, digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que aprova a elevação intelectual de uma época, submetei-vos ao impulso que vimos para dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que não quer se elevar, daquele que fala que não quer progredir, que está bom assim mesmo, que tem preguiça dos estudos, que tem preguiça de pensar, que acompanha a multidão, né? Que o que os outros fizerem eu vou fazer. Então, é infeliz. Ele trata aqui no Evangelho como uma pessoa infeliz, né? Olha só, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós que somos os guias da humanidade, em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Porque, é claro, o planeta está progredindo, né? Está indo para um planeta de regeneração. As pessoas estão tendo muitas oportunidades do aprendizado. Qualquer um hoje em dia pode, se quiser, né, estudar sobre um assunto e praticar e adquirir essas virtudes, esses conhecimentos, né, fazer o bem. Qualquer um pode. Não é necessário ser rico, ser pobre, ter saúde, enfim, não é impedimento para ninguém fazer o bem, né, crescer, estudar. Então só depende de você, escolha o assunto que você mais gosta, aquelas tendências que você quer eliminar, vai tentando, praticando, e com o tempo você vai conseguindo, né, adquirir esse conhecimento e vai ser muito mais pleno, escolher por sua vontade o que você quer fazer, o que é certo, o que é errado, o caminho que você vai escolher estará na sua mão, né? Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, porque o mundo vai progredir e os seres humanos estão com a possibilidade de progressão. Então a nossa evolução só depende de nós mesmos. Se a gente ficar parado, estacionado, um dia vamos ter que ceder, né? Não vamos poder nem voltar na Terra. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. E é isso, gente, né? A gente não pode ser vagaroso, né? Na vigilância, tem que ter muito fervor no nosso trabalho de servir a Deus e a Jesus no bem, né? Então a gente tem que ser dono da nossa vida. E como é que a gente vai ser dono? Conhecendo o que devemos fazer, fazer as melhores escolhas, dar campo para os espíritos nobres, né? Sermos instrumentos úteis para esses espíritos nobres, para que a gente possa receber essas intuições de ajuda ao próximo. As ferramentas necessárias vão nos chegando à medida que eles veem que nós estamos nos esforçando. Sempre o Evangelho, Jesus, né? Deus aproveita a nossa boa vontade. Então, quando queremos, vamos conseguir. Então, que nós possamos conhecer sobre as coisas, fazer estudos, né? Ali ele fala dos arrais da doutrina, quer dizer assim, capitaneado, né, por nós mesmos, nos limites daqueles estudos que são interessantes, a gente se aprofundar. Então eu quero conhecer sobre um assunto, sobre uma nova profissão. Tudo vem agregar. No momento pode ser que o espírito precise de mim em outro lugar.
não é? Então todo conhecimento é válido e vai nos ajudar a fortalecer os conhecimentos da doutrina, a prática da doutrina. Nós não podemos ter preguiça, né, de fazer nada. Todas as nossas responsabilidades devem ser assumidas e o nosso trabalho, como ele fala ali na faina, né, trabalho árduo e constante. Então nós temos um trabalho árduo e constante com os filhos, com a família, com aqueles que amamos, com a nossa vida, com o nosso corpo, e temos com Deus, com nossa doutrina, com o Espiritismo. Permita, Jesus, que nós possamos, né, usar nossa inteligência, usar da nossa inteligência emocional, a nossa inteligência moral, progredindo nesse campo, porque é necessário, acompanhando toda essa luta do Espiritismo e de nós mesmos para esta encarnação, que é de evoluir, de estarmos prontos e mais juntos de Deus e de Jesus, onde sabemos que só é felicidade. A paz não tem preço, a paz do nosso coração, o amor que sentimos transbordar do plano espiritual, a ajuda que recebemos é muito grande. Então vamos em frente com boa vontade. Que todos tenham uma boa semana, que Deus e Jesus nos ampare e nos auxilie. Encontre, Senhor, a felicidade a todos aqueles que passam em nosso pensamento, o despertar para essa vida maior e melhor que Deus está nos dando oportunidade, que todos nós possamos aproveitar. E vamos em frente, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros. E livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.